Seja bem-vindo, pastor Celso, Leiliane. Muito bom ver vocês aqui. Muito obrigado. Prazer nosso também. Que joia! E para nós é uma alegria poder conversar um pouquinho com vocês, conhecer um pouquinho também dos desafios que Deus colocou no coração de vocês e aquelas situações que vocês têm enfrentado. Queremos aprender com vocês hoje, esta tarde aqui. E muita gente que já está chegando aqui também nessa expectativa, né, de conhecer um pouquinho mais vocês. Tá bom, muito bom, muito bom. Ter a participação de todos aí que estão entrando e também participar dessa live com você. Joia! Vocês estão em Portugal agora, né? Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre isso tudo, essa caminhada missionária. Mas antes a gente queria conhecer um pouquinho quem é o Celso Pessoa, quem é a Leiliane, né? Da onde vocês são, onde vocês conheceram a Cristo. Vocês podem falar um pouquinho de vocês? Sim, com certeza. Bom, eu nasci num lar evangélico, né? Eu nasci numa cidade pequena, perto de Governador Valadares, chamada Capitão Andrade, 40 quilômetros ao sul de Valadares. Eu cresci nessa pequena cidade, lá tinha uma congregação, crescendo dentro da congregação também. Meus pais eram já evangélicos, então eu nasci no evangelho, né? Fui batizado na infância e fiz a pública profissão de fé com 15 anos, né? E ali a gente desenvolveu, participando da igreja, escola dominical, UPA, mocidade. Foi também quando eu recebi a Cristo, né? A gente, quando nasce num lar evangélico, não sabe o dia e a hora que recebeu a Cristo, né? Mas, com certeza, chegou um momento em que eu sabia que eu tinha certeza da minha vida eterna e que eu tinha, de fato, o Senhor Jesus como Senhor da minha vida. Isso aconteceu na minha adolescência ainda. E depois saí para estudar e aí aconteceu o chamado também para o ministério pastoral e também ministério missionário, né? Que alguns distinguem também as duas coisas. E aí eu entrei para o seminário e aí fiz o seminário, terminei em 87 e aí se tornei pastor. E a partir daí começamos no Ministério Pastoral, né? Então, daí para frente a gente depois fala mais, né? Certo. Você estudou em qual seminário, pastor? Seminário Presbiteriano Reverendo Benoel Nicodemo Zeller, em Belo Horizonte, de 84 a 87. Ai, que bom, em Belo Horizonte, então, em Minas Gerais. Que joia. Minas Gerais. Que joia. E você, Leiliane? Que bom saber, né, um pouquinho do Celso, que já nasceu no lar cristão, e aí ver essa vida, essa caminhada ministerial, né? Começa já com aquele ardor, com certeza participou de muitas EBFs, escola dominical, ouviu muitas histórias missionárias, né? Aí foi juntando esse ardor, né, pastor? E a Leiliane... Até que naquele tempo não tinha muito, não, e nem lá na minha cidade não tinha, né? Foi aquele trabalho normal da igreja, né? Porque esse negócio da EBF surge mais depois, né? Um trabalho muito difícil, mas eu, particularmente, quando criança, não participei de nenhum EBF, né? Depois, mesmo? como pastor, é claro que nunca participei de EBF como criança, não. Mas sempre assistia a classe dominical aos domingos, né? Isso aí sim. Desde pequeno. É interessante, né? Muito bom saber disso também. Porque às vezes a gente já acha que tudo é normal, né? Mas teve uma época que isso não era normal. Exatamente. Eu não sou tão novinho assim, né? Tá certo, não somos, né? E você, Leiliane, como é que foi sua caminhada? Eu também nasci e sou de lar evangélico. Minha mãe, né? Meu pai não era evangélico, mas... fomos criados na igreja evangélica, né? Minha mãe levava os 5 filhos, né? E também sou do interior de Minas, né? Não é de Valadares, não. Um pouquinho mais para divisa com o Espírito Santo, né? Sou da região de Resplendor, né? Ah, tá. E aí, pega o trem e desce para Vitória. Bom. Mas na infância, minha família, a família do meu pai, mudou-se toda para Rondônia, né?
70, e Rondônia era um campo missionário, né? Então, eu cresci em campo missionário. Rondônia era campo missionário da Junta de Missões Nacionais, né? E eu participei de EBFs, né? Então, lá... Tá vendo? Tá vendo? Olha só. Só depois dos 7 anos. Antes disso, eu acho que não tinha muita prática na região. Eu acho que é escola dominical, mas a EBF não era muito... que já eram regiões já com igrejas, muitas igrejas constituídas, formadas, né? Constituída, que já tinha evangelista, que estava mais... verdade. Fortes. Agora, lá em Rondônia era campo missionário, né? Então, em cidade, igrejas se formando. E eu... A Dirley aqui está querendo saber de qual região de Rondônia, porque ela é de Rondônia. Cresci em Ji-Paraná, né? Na época era só a primeira igreja de Paraná, né? Tá joia. 4 igrejas em Ji-Paraná, ou mais um pouco, né? Então, na minha época lá, era um pastor americano, né? Reverendo William Jennings. E depois é que a igreja foram aparecendo os pastores, missionários, pastores brasileiros, né? Sim. Cresci ali, né? Tive ali também minha profissão de fé, quer dizer, eu cresci com a escola dominical, participando de Liga Juvenil, CP, né? Então, eu tive minha base ali formada também, não tive aquele dia da conversão, né? Mas dei minha profissão de fé por 15 anos e depois voltei para Minas para estudar, fazer faculdade e daí conheci o Celso. Olha, e vocês se conheceram onde? Em Valadares. Em Governador Valadares. Governador Valadares. Você se formou, fez a faculdade de quê, Leliane? Eu fiz letras. Eu fiz letras. Ai, que bom! A Mônica fala que todo mundo tem que fazer letras. É bom, né? Uma faculdade que dá uma base boa para outras carreiras, inclusive, né? Que bom! E lá... Exato, né? E isso foi uma grande ajuda no projeto missionário, né? Sim, essa formação que as pessoas podem ter, com certeza agrega, né? Agrega em muitos aspectos os projetos missionários, até a redação, a construção das coisas, até a abertura, né, para os relacionamentos, né, os próprios relacionamentos e desenvolvimento de projetos. Que bom! E essa caminhada, esse desejo de fazer missões transculturais, como é que surgiu? No meu caso é que desde que com 17 anos eu já me tornei professor da escola dominical, dava aula para adultos, inclusive. Então aí a congregação ela tinha poucos recursos em termos de recursos humanos, né? Então eu já fui lançado, né? Já fui lançado assim como professor e parece que o pessoal gostava, né? E aí continuei. E aí já começava a surgir um desejo de trabalhar na obra do Senhor. Inicialmente a ideia era missões mesmo. Tanto é que a escolha do meu curso de segundo grau, né, hoje ensino médio, foi mais ou menos voltado para isso, embora depois a coisa mudou um pouco o rumo. Então, quando eu terminei o meu curso de segundo grau, né, o curso técnico, aí eu ingressei no seminário. E aí no seminário, já me formando lá em bacharel em teologia, também continuava esse desejo de servir no campo missionário. Até que conversei um dia com o Evandro, você conheceu muito bem o Evandro, Sim. esteve no seminário no meu último ano, e eu fui conversar com ele, né? Ele falou comigo o seguinte, você vai lá com a igreja, fica 2 anos na igreja, com experiência pastoral, e depois você procura
no caso, era a antiga Junta de Missões Estrangeiras, para esse lado transcultural, né? E então eu fiz isso. Eu fui literalmente 2 anos para ser pastor. Aí, em 90, eu entrei no SEM, né? Você lembra mais ou menos dessa época? Sim. E entrei no SEM para a preparação para a parte missiológica, né? E aí eu fiz um mestrado no SEM, mas aí continuei pastor por algum tempo, até que saí para o campo missionário. Certo. E essa experiência pastoral é muito boa, né, pastor? Antes de fazer um ministério transcultural. Com certeza, porque você aprende a lidar com a igreja, lidar com o povo no seu próprio país, né? Sim. É claro que a experiência transcultural é um pouco diferente, mas aí você lida com problemas, lida com a situação das pessoas, com igrejas, né? E desde o início a gente teve a oportunidade de estar trabalhando em organização de igrejas, né? O que contribuiu definitivamente para o trabalho transcultural também. E com isso a gente vai desenvolvendo. Então, antes de sair para o campo missionário, eu estive no pastorado 15 anos aí no Brasil. Ah, certo. Então, teve uma boa experiência também em várias situações, né? Que a igreja, depois de formada, ela tem que lidar com várias situações, né? Com certeza. Que joia! E como surgiu esse primeiro campo missionário que vocês desenvolveram? Vocês foram para o Timor-Leste, aí a gente quer saber também da Leiliane, como é que foi sair do Brasil e ir para Timor? Conta um pouquinho sobre a sua experiência no Timor. A Leiliane ou eu? Você começa... Tá bom, primeiro deixa comigo, depois ela acrescenta alguma coisa. Ela acrescenta. É o seguinte, quando eu estava ainda no SEM, eu tive contato aí com estudantes de outros países, né? Eu tive um colega boliviano. Inicialmente eu tinha uma disposição de quem sabe, para a Bolívia. E o meu estágio foi feito no Paraguai, lá na sua cidade, lá de Concepción, né? Aliás, eu gostei muito lá de estar no Paraguai naquele tempo. Mas naquele momento eu não senti que eu estava pronto ainda para sair, né? Questão de idade, experiência, então, e logo depois eu conheci a Leiliane, a gente começou a namorar, e aí depois casamos, vieram os meninos, e então aí foi retardando um pouco essa saída para o campo missionário. Sim. Então aí ocorre que em 99 começa a haver aquela agitação em Timor-Leste, em que estava acontecendo o referendo. E aí nós tivemos, eu de um lado e a Liliane do outro, nós não havíamos falado nisso, é claro que acompanhando diariamente as notícias, estávamos orando nesse sentido, até que um dia nós conversamos, né, ela puxou o assunto, e a gente falou sobre essa questão de que havia um direcionamento para o Timor-Leste. Havia uma razão bastante interessante, porque ela é formada em letras, né? E lá tinha adotado o português como língua oficial. E isso, então, encaixou bem no nosso caso. Havia essa intenção minha de sair. Ela também, desde que nós casamos, ela também sabia que havia esse desejo no meu coração. Só que eu não queria ir para os Quechuas, né? Só que a Bolívia não queria ir, né? Ela já falou comigo com o cara que queria ir, né? Então, mas no Timor-Leste foi diferente, porque aí ela teria a oportunidade também de desenvolver o conhecimento dela e a experiência dela como na área de ensino de português, o que foi realmente uma ferramenta muito boa lá. Então, foi isso que aconteceu. Até que nós, então, chegamos a esse ponto e aí procuramos a PMT e procuramos ingressar na PMT, fazer os pré-requisitos e em 2003 nós embarcamos para o Timor. Em 2003. Sim. Essa questão de ir para o Timor, para a gente, nós não tínhamos muita noção do que era isso, também não, né? Sabíamos que tinha havido guerra, né? A situação não estava boa, mas não conhecíamos nada, né, a respeito disso. Então também não podíamos assim ficar, é bom, não é bom, né? Os medos sempre tem, né? Eu não queria sair com as crianças muito pequenas, ou ter filhos no campo missionário, né? Sim.
nossos filhos ainda estavam pequenos, mas já estavam um tamanhozinho, né? E então, acho que foi assim, com a cara e coragem. Sim. Enfrentar a coisa assim, sem muito conhecer muito da realidade lá, né? Aliás, nada da realidade, né? Uhum. E teve algum choque cultural? Vocês chegaram a algum momento em que entenderam que estava sendo difícil? Como é que foi essa cair na real num país tão diferente, talvez pensa que vai ser de um jeito e quando chega lá é outra coisa. Tem uma... A Lu tá falando aí, teve o tsunami. É uma professora que esteve lá e nos ajudou lá no Timor. Ela conhece um pouco da nossa realidade lá. Mas nós, assim, logo de cara, quando você sai do Brasil, você pensa que você vai para um país que fala a língua portuguesa. Chega lá, vê que não é verdade. Não tem nada disso. A gente já sabia que tinha que aprender uma outra língua. Sim. Mas esperávamos que fosse tão pouco os falantes de português lá, né? Então, eu falo que a primeira coisa que eu reparei quando eu cheguei lá, né, do aeroporto para casa onde a gente ia ser hospedado, passamos por cima de uma ponte e eu olhei para baixo, não havia água naquele lugar. Tudo seco. Misericórdia, não tem água aqui. Então, já foi assim um choque. Chegamos numa época muito seca, né? E são rios temporários. Então, na época é muito largo, mas é só água de enchente, né? Da chuvas, né? Então, isso já foi um impacto grande na gente, né? Também as crianças, né, terem saído de um convívio familiar e de igreja, né? A Sara já estava na escola. Isso também foi bastante forte para elas, né? Foi bastante agressivo, né? Traumático, né? É uma diferença muito grande, né? E a escola lá era língua portuguesa? Como é que... Sim, a escola, sim. Pelo menos nesse ponto a gente foi bem... escola, né? Tem uma escola de língua portuguesa mantida pelos portugueses lá, né? Então, os meninos conseguiram vagas nessa escola. Então, aprenderam português desde o início, né? Então, estudar em português desde o início, que é aprender português já falar o português. É o seguinte, realmente houve um choque grande, nós tivemos, de repente você chega num país muito distante, nós gastamos aí praticamente uma semana para chegar lá, devido à questão de trocar de voos, essas coisas todas, e não é muito diferente daquilo tudo que a gente imaginava, que havia pesquisado e pensado, né? Muita informação que não tinha nada com a realidade, então isso contribuiu para ter um choque, né? Além dessa questão da língua que a Leilane já levantou, né? Então, houve esse outro aspecto aí que a gente percebeu da realidade do povo, né? Não tinha nada, você não encontrava literaturas em língua portuguesa. Em língua portuguesa, né? Então, era um deserto nesse sentido aí. E aí, o país também todo arrebentado, né? Eles haviam destruído bastante coisa, então... dificuldade para alugar casa, essas coisas todas aconteceram logo no início. Então, isso deu um certo choque, aliás, um forte choque em nós, e a gente esteve até pensando, né? De repente, não é bem isso, não é bem isso que Deus queria para a gente, né? Mas até que nós chegamos lá, que realmente Deus queria que a gente continuasse ali, e nós ficamos lá por 10 anos. Além das doenças, né? Porque nos primeiros 6 meses, todos os missionários que já estão há mais tempo no campo sabem disso, que os primeiros 6 meses são difíceis. As doenças vêm assim sem dó, né? E lá é um lugar que tem muita infestação de malária, dengue, chikungunya. Então, logo eu, Luiz, nós ficamos doentes, né? Então, nos 6 primeiros meses, principalmente
para o Luigi, que teve uma repetição de malária, cinco vezes, né? Então, isso foi difícil, né? Então, você logo pensa assim, não, vamos embora, né? Vamos embora. Você vai aproveitar a passagem que está comprada já de volta. Mas Deus nos segurou lá. Ah, que bom. Vocês têm 2 filhos, né? É o Luigi e a Sara. Eles estão com quantos anos hoje? A Sara está com 25, o Luigi 22. Ah, já estão todos moços grandes, né? Que bom. Olha, isso é muito importante a gente compartilhar um pouquinho com as pessoas que estão nos ouvindo, porque às vezes surge aquela vontade aqui de pregar para todas as nações, de chegar lá, mas tem que saber que vai encontrar surpresa no caminho, não é, pastor? Com certeza. Muitas surpresas. E aí, são muitas, né? Eles são poucas, são muitas surpresas que a gente encontra no seu caminho. Boas e más. Tanto pelo lado positivo, como de fato pelo lado negativo. Então, a gente vai encontrar muitas surpresas mesmo, né? Então, é por causa disso que alguém diferencia ministério pastoral de ministério missionário, vamos chamar assim. E são, de fato, diferentes. Há muitas diferenças entre um tipo de ministério e o outro tipo de ministério. Sim, sim, verdade. E quais foram assim os pontos mais importantes que vocês deixaram nesses 10 anos de Timor-Leste que vocês podem lembrar e que foi bom para vocês, que vocês entenderam que Deus operou através do ministério de vocês? Porque eu sempre vi a carta, a Leiliane também, fazendo curso na garagem, dando aula. Depois conta um pouquinho também, Leiliane, o seu trabalho lá. A parte de criança, que depois a Leiliane conta que foi uma parte forte do ministério, especialmente da parte dela. Mas o nosso objetivo lá era plantar igrejas, e pela graça de Deus ficou uma igreja plantada em Dili, né, a capital. Também tivemos a oportunidade de trabalhar na abertura de uma congregação nos arredores de Dili, e a igreja está lá hoje. Nós tivemos a alegria de ver também um timorense formado, que é o atual pastor de lá. Nós enviamos para Belo Horizonte, né, o diretor do Seminário de Belo Horizonte havia prometido que daria vagas para estudantes que eu enviasse, eu enviei. Então, aí o rapaz foi para Belo Horizonte, estudou, e agora é o pastor em Dili. Então, na igreja em que nós estivemos ajudando a formar, e desde o primeiro culto, né, começando do zero mesmo, essa igreja, junto com o pastor timorense, né? Então, nós deixamos, então, esse trabalho lá, e uma igreja que é hoje bem centrada em Dili, a capital, e tem crescido, e o reverendo Crescêncio de Oliveira, que é o pastor lá, tem desenvolvido um bom trabalho lá em Dili. Então, basicamente, esse objetivo foi alcançado. Era, de fato, o principal objetivo nosso, plantação de igrejas lá em Timor. Sim. E durante o período todo, nós usamos muito mais como ferramenta de penetração na comunidade do que propriamente evangelismo, né? Mas isso nos ajudou bastante no nosso entrosamento com a comunidade, na vivência, que é ensino de português. Sim. O tempo todo ensinamos português. Na verdade, até eu brinco que a gente até pagava para eles assistir às nossas aulas, porque até o material nós dávamos. Entendíamos que o ensino de português era parte do nosso ministério. Então, nós ensinávamos em escolas, e a garagem que você mencionou aí era usada para as crianças e também para a aula de português, né? Então, nós criamos uma classe de português, a Liliane dava aulas, eu também dava, para os timorenses lá. Então, o ensino de português foi uma ferramenta muito importante para nosso envolvimento com a comunidade em si, né? E com isso, possibilitou que nós também tivéssemos esse outro lado da formação da igreja, tá? Bênção, que bom, porque aí mais uma ferramenta, porque essas são as portas, né, que o missionário sempre busca na comunidade, né? E a Leilane, então, aí o reverendo Marcos Agripino falou, lembro desse projeto no Timor-Leste, foi uma influência positiva na região. Foi bênção. Hoje temos outros casais e tem mais 2 missionárias que estão se preparando, por causa da pandemia ainda não foram, e para trabalhar com material, aquilo que vocês estavam falando, né? Produção de material em português também. Muito bom. Leiliane, e o seu trabalho? Outro dia eu vi a live
Ai, já não lembro o nome, que tá, Maria, né? Maria, Lia Maria Gomes. que está se preparando para ir para lá. Não, as crianças lá no Timor é a grande surpresa, né? A grande alegria do evangelismo lá. Fizemos EBF lá. Nós falamos aí de EBF, né? Faz CBFs onde há muita criança, né? Que é um problema em Portugal que nós não conseguimos fazer. Mas lá, até EBF nós conseguimos fazer, né? Eu sozinha não dava conta, mas eu tive algumas ajudas, né? De alguns missionários que passaram por lá. Tem alguém aí nos vendo que também me ajudou lá, né? A Lu, né? A Luciene. Tinha dia que nós tínhamos 80 crianças na garagem, né? Era uma garagem com carros, né? Graças a Deus, por problemas que nós tivemos anteriormente com a primeira casa que nós tínhamos arrumado, o suposto proprietário nos mandou embora de lá e Deus nos deu essa casa bem queimada, mas grande, né? Com a garagem grande, onde nós usávamos para a classe de Boas Novas, né? E as aulas de português também, né? Então, ali, eu digo que não foi no tipo de nenhuma daquelas crianças que professou ter aceito Jesus Cristo como Salvador, não temos assim notícia de conversão naquelas crianças, aqueles jovens que nós estivemos com eles, né? Mas é a parte que cabe ao Espírito Santo, né? Mas as crianças ali do nosso bairro, também da congregação, de mais 2 congregações, né, que tinham lá, fizemos EBFs, tentamos atingir essas crianças todas, né? Porque criança não falta no Timor, não faltava, né? Agora não sei. Mas realmente uma grande bênção, né? Essa questão do trabalho com as crianças lá, né? Certo. É bom saber, então, que se você está assistindo essa live, tem o desejo de conhecer, de desenvolver um ministério no Timor-Leste, pensa no ministério com crianças, né? Que bom. Com certeza, com certeza. E agora, então, nós vamos falar um pouquinho já do aqui e agora, como dizem, né? Do que Deus está fazendo, esse redirecionamento de vocês, né? Depois de 10 anos, vocês entenderam que o ministério de vocês, o tempo de vocês encerrou no Timor e Deus direcionou vocês para Portugal. Então, de Timor, vamos para Portugal agora e queremos saber o que aconteceu, como foi para vocês irem parar em Portugal. Nós estávamos terminando, então, esse período, entendíamos que realmente o período do nosso em Timor havia acabado, e aí tivemos uma conversa com o Rendo Agripino, lá em Timor, né? Isso foi lá na cozinha da nossa casa. Aí ele falou que gostaria que nós continuássemos com a PMT, né? E até abriu assim, um leque de países que eu poderia ir, né? Ou como opções, e alguns da África, lá do leste europeu, aí... América Latina também, mas eu falei, no caso aqui, até mesmo como entrosamento, nós temos conhecido e contato temos bastante contato com a comunidade portuguesa. Eu acho que Portugal seria uma melhor opção para a gente. Nesse caso, se a missão quer que nós continuemos como missionário, para nós seria muito melhor ir para Portugal, porque também tem necessidade de fato. Portugal tem muito menos evangélico do que o Timor, por exemplo, em termos estatísticos. Então, a necessidade em Portugal é até maior do que o Timor. Também a aceitação no Timor é muito maior do que aqui, né? Aqui é muito mais complicada essa questão. E aí, então, a própria PMT também se encarregou de fazer esses contatos e marcou uma vinda minha aqui a gente marcou uma vinda para Portugal, viemos aqui, e depois, então, conseguimos entrosar aqui com a Igreja Cristã Presbiteriana de Portugal, que nós servimos hoje. E aí, em 2013, nós viemos para cá para morar.
A questão das crianças que já não eram mais crianças, né? Sara já estava partindo para a faculdade já, né? Também. E essa é uma dificuldade lá no Timor, né? As faculdades já estavam começando a funcionar no Timor, mas não havia uma boa estrutura, nem cursos, né, adequados, aquilo que ela queria, né? Então, isso também nos moveu, né, para direcionar para Portugal. Mesmo porque o ensino que a Sara e o Luís tiveram lá no Timor era totalmente todo o currículo de Portugal. Até as provas e o ingresso. Encaixou tudo. O ingresso na faculdade, né? É tudo. Lá no Timor, as crianças fazem as provas daqui de Portugal. Olha! E os meninos lá do Timor têm a oportunidade de entrar na faculdade aqui, né? Então, a Sara É uma boa dica também para um casal que tem filho pequeno, que é ir para Timor, depois pode continuar os estudos em Portugal, que está tudo... Sim. Se estudarem na escola portuguesa. Portuguesa, claro. Certo. Portuguesa. Porque tem alguns missionários que vão para o Timor e colocam os filhos na escola americana, na escola australiana, né? Tá, entendi. Então, certo. Aí não vale, não. Tem que ser na escola portuguesa. Então, as provas que eles fazem aqui para ingresso de faculdade é a mesma que as crianças de lá fazem, né? Os meninos de lá fazem. Já a própria, de lá mesmo, a Sara já fez a aplicação, né, que eles falam, para a faculdade. O Luigi, a própria escola de lá, fez a transferência para a escola daqui do Luigi, né? Então já estava tudo encaixando, né? Mesmo porque se a gente voltasse para o Brasil, eles teriam maior dificuldade em questão curricular do que vindo para Portugal. Uhum. Que bom saber isso, porque a família completa temos que também orientar a questão dos filhos, né? Olhar esse lado aí, verdade. Os filhos nos acompanham e na hora decisiva deles, nós temos que olhar também essa questão. Então, esse ponto que a Liliana levantou realmente foi muito importante nessa transição de Timor para cá, porque a gente tinha que pensar também neles, né? E aí, então, é que Portugal encaixou perfeitamente bem nessa transferência, né? Então, associando as necessidades também com a necessidade da família, né? É importante lembrar que aí foi uma dupla necessidade. A família também tinha suas necessidades em termos de estudos acadêmicos ou a parte estudantil dos filhos. Então, isso encaixou. Essa já era uma preocupação nossa, né? Porque já estava chegando um tempo limite para a gente em termos dos filhos, né? Sim, certo. A gente ficar no Timor e os meninos irem para o Brasil, a distância é muito grande. O Agripino sabe. O Agripino conhece, né? Certo. A distância é muito grande. Quando você está aqui em Portugal e manda o filho para o Brasil, é uma coisa. Agora, do Timor para o Brasil, a distância é muito complicada. É verdade. E como é que foi o ministério em Portugal? A diferença, né, de Timor, plantação de igreja, em 10 anos, formaram até líderes, tiveram a oportunidade até de trazer um pastor, estudar, deixar lá muitas crianças. E em Portugal, qual é a realidade? Se alguém está pensando, porque teve até teve, né? Acho que até o ano passado, não sei este ano como é que está, mas muita gente querendo e pensando em Portugal. Qual é a dica que você daria? O que vocês falariam de Portugal? Olha, é o seguinte, a diferença é muito grande mesmo. Timor, a questão estrutural do país é péssima, mas o trabalhar com o povo, que é o forte do missionário, é muito bom. Trabalhar com o povo timorense é bom. É um povo que aceita melhor, é um povo que você relaciona com mais facilidade. Então, do ponto de vista missionário, o trabalho com o timorense é muito melhor. A questão estrutural é séria, porque Timor, a estrutura de país até hoje é complicada. Em Portugal, temos uma excelente estrutura, diria até melhor do que a do Brasil. Agora, trabalhar com português, minha cara, é um negócio complicado, porque é totalmente diferente. Lá a gente tinha muito acesso às crianças, aqui já não tem.
Sim. O povo, em Timor, você cumprimenta, você se relaciona, e aqui, até para cumprimentar, você tem que ver a pessoa mais de uma vez, porque se você cumprimenta na primeira vez, pode ser que ele nem te responda o seu cumprimento, devido à característica própria do português. Então, a diferença é muito grande de um trabalho em Timor para o trabalho em Portugal. E vocês começaram apoiando um trabalho de plantação de igrejas, não foi? Não, primeiramente não. Havia aqui um pastor americano que estava chegando à sua aposentadoria, à sua jubilação. Então, nós viemos, primeiramente, e está trabalhando na revitalização de uma igreja, que é a igreja que nós estamos até hoje aqui. E nós viemos, então, para trabalhar junto com ele, e ele estaria voltando para os Estados Unidos, é um missionário americano, e nós ficaríamos no lugar dele, como aconteceu de fato assim. Então, mas é revitalização. Uma igreja que quase fechou, uma igreja portuguesa que quase fechou, e os americanos assumiram, não deixou que ela fechasse, mas era um grupo muito pequeno quando nós chegamos aqui. Não havia jovens, não havia crianças, não havia só pessoas mais adultas aí e poucas, né? E nesse período também, como ainda o americano estava aqui, nós ajudamos a plantar outra igreja aqui na cidade de Lisboa. Certo. E Leiliane, como é que foi essa adaptação em Portugal? Já foi mais fácil do que no Timor? Foi tranquilo. Depois de passar para o Timor, já tá bom, né? A minha adaptação, eu também não tive grande dificuldade de adaptação no Timor. Eu acho que não. Eu digo sempre que a minha experiência missionária começou no Timor, em Rondônia. Certo. Quando eu fui para Rondônia era mais ou menos o estilo do Timor, né? Pouca eletricidade, água, essas coisas todas. A infraestrutura de Rondônia, né, era um estado, ainda nem era estado, né? Então tinha mata, né? Meu pai estava construindo a casa dele, então ainda tinha mata dentro daquela cidade. Então eu vivi algumas coisas na minha infância um pouco semelhante, né, com aquilo que a gente viu lá no Timor. Que no Brasil ainda tinha na época um pouco mais de estrutura, né? Sim. Mas vindo para Portugal não senti muita, né? Eu acho que não. Eu acho que não tive muita dificuldade. Mesmo porque a gente já tinha esse contato com os portugueses lá no Timor, né, o que nos ajuda. Que os brasileiros têm muita dificuldade quando chegam aqui é a língua. Nem é o fato de diferente, não. É a questão do sotaque. Né? Às vezes as pessoas não, eles não falam português, o português é diferente. Não é isso, é o sotaque. Né? E também no Brasil nós temos muitos regionalismos, né? Então a pessoa sai do Nordeste ou sai do Sul, coisa assim, encontra problemas até dentro do Brasil, não é? Com os regionalismos, os sotaques. E Portugal é a mesma coisa. O norte de Portugal, o sul de Portugal, as ilhas de Portugal, cada um tem seu sotaque e alguns também. E tem aí os seus regionalismos, são palavras próprias daquela região, né? Então, o fato quando uma dica que você daria é aprender o sotaque da região. Não, é a questão de acostumar, né? Colocar o ouvido para acostumar, né? Eu acho que eu não aprendi sotaque, mas você ter o ouvido disposto a perceber a forma como eles comunicam, né? Para poder ter essa facilidade, né? E outra que os portugueses também são um pouco mais rudes no trato, né? Muito amigo, é muito camarada, é muito assim chegado uns aos outros, até mesmo no desconhecido, né? Os portugueses não são assim, né? Os portugueses são mais reservados, né? Eles levam um tempo para conhecer a pessoa, para se fazer amigo deles, né?
Então, o brasileiro já chega achando que está em casa. E aí encontra uma barreira e aí vem o problema, né? Então, o fato de a gente já ter algum conhecimento deles lá no Timor, isso nos ajudou bastante aqui. Nos ajudou muito, muito mesmo. Vocês foram bem aceitos quando vocês chegaram na região aí? Bom, a gente não pode analisar muito isso, porque quando você chega, eles praticamente não considera ali nada, né? Então, é por causa desse fechamento. Eles são muito fechados, cada um em si mesmos, né? E tem os seus grupinhos e pronto. Você chega, pronto, tá ali. E se você não brigou com eles, não tem problema, passa aí batido e pode ficar até vivendo anos ao lado, sem talvez nem conhecer, nem cumprimentar. Eles são bem assim, né? É bem diferente dos brasileiros e dos próprios timorenses. Porque o timorense, quando ele chegou lá, ele já conhecia a gente sem a gente nem desejasse que talvez acontecesse isso, eles já conheciam, né? Aqui não. Então você chega, se instala, e aí, pouco a pouco, vai tentando fazer as amizades, e eles praticamente não notam que você está ali. Claro que, na verdade, notam, né? Mas não fazem muita questão de estar em contato, né? E aí a gente vai ter que andar a segunda milha para tentar esses contatos aí. Isso eu estou falando mais de, por exemplo, de Lisboa, né? Que é a grande... É onde nós moramos, cidade. né? Sim. Então, mais no interior, cada região aqui, eles têm as suas particularidades. Sim. Tem a forma de receber diferente. Nós sabemos que tem região aqui, tem uma cidade aqui que toda brasileira é prostituta, né? Porque eles tiveram alguns problemas aí no passado. Então, tem esse estigma lá, mas não é em todo o país, né? Entendo. Cada região tem características. Portugal é muito disso. Assim como aqui a comida também é regional, né? Os doces são regionais. Então, você quer comer determinado doce que não tem aqui em Lisboa, você tem que ir lá na região dele para comer. Então, eles têm muito disso. Então, é difícil você falar assim, eles são assim. Então, há diferenças entre eles. Né? É um país pequeno, mas parece que cada município tem uma característica própria, né? A gente que vem do Brasil considera aí regiões inteiras grandes que têm costumes mais ou menos parecidos, né? Minas Gerais, por exemplo, a gente tem uma característica do mineiro, que é um estado grande, muito maior que Portugal, inclusive. Mas aqui não, às vezes de um município para o outro você tem diferenças na gastronomia, no costume, nesse trato aí. Então, quando eu falei que essa questão aí que você perguntou, eu estou falando mais de Lisboa, onde a gente mora. Entendo. Né? Certo. Do interior tem variações. Certo. E nesse tempo aí, de uns 7 anos que vocês estão morando aí, vocês fizeram amizade? Como é que é para fazer essa amizade? Fizemos. Mas isso leva tempo e depende muito deles também sentir simpatia por você. Eles têm muito disso aí. Se vão com a sua cara, você tem mais facilidade para entrar em contato e tal. Às vezes não vão muito com a sua cara, e aí complica bastante a situação, né? Mas conseguimos fazer algumas amizades aí, e aí então a gente procura conhecer um pouco mais, porque eles também não são de muitas amizades. São normalmente grupos pequenos que se formam, e na verdade você tem que fazer parte desse grupo. E às vezes tem um problema sério que se você faz parte desse grupo, acabam criando um certo ciúme em relação a outro grupo mesmo de portugueses, né? É uma característica muito, muito estranha para a gente, mas é deles também, né? Então, tem esses aspectos aí muito, muito particulares dos portugueses. É bom entender que está numa região, numa cultura bem diferente, mesmo que a língua facilite um pouco, mas tem que aprender toda essa idiosincrasia deles, né? E quais seriam assim, os avanços desse trabalho da revitalização de igreja que vocês estão envolvidos? Alguma
algum avanço que vocês veem nesse processo? Sim, nós então assumimos o trabalho de revitalização. Eu falei que nós, depois a gente fala sobre a questão da plantação. O americano estava aqui, a gente trabalhou um pouco junto com ele, depois ele foi embora e a gente ficou com a igreja, né? Mas daí a coisa caminhou muito mais ou menos numa certa normalidade, né? Um grupo pequeno ali, a gente trabalhando ali, etc. E pronto. Agora, depois da pandemia, curiosamente, nós tivemos fechado aqui 3 meses, né? Só com culto virtual, aí, como aí no Brasil também. E aí nós, depois que abriu, eu resolvi acabar com o culto virtual. É uma coisa que eu decidi mesmo, e só temos reuniões presenciais. Mas eu percebi que isso foi positivo, porque a nossa frequência melhorou consideravelmente em relação ao que vinha antes, né? Então, creio que há um certo avanço depois da pandemia, né? Antes havia um trabalho mais ou menos, estava avançando um pouco, né? Mas depois da pandemia parece que melhorou nesse aspecto aí, né? Quer dizer, então não podemos achar que foi nesse aspecto negativo isso aqui para a própria igreja, no caso. Para a família talvez sim, porque ficar confinado não é fácil, né? Mas o trabalho em si ele teve um certo retorno. Mesmo porque aqui em Portugal, né, o confinamento não é, pelo menos na nossa região, o confinamento não é tão dramático, né? E também eu tenho escutado falar aí que no Brasil crianças não podem ir à igreja nesse período aí. Aqui não houve essa limitação de quem pode ir e quem não pode, né? Ficou limitado só ao espaço que a igreja tem, né? Se você tem um espaço pequeno e precisa dividir, né? Por causa das regras, então se divide. Mas o nosso templo é um pouco maior, né? Então, até de outras igrejas têm vindo cá porque tem mais espaço, né? Que bom, que boa notícia essa, hein? Saber que até a pandemia abençoou aí para que a igreja possa ser mais avivada, né? As pessoas possam buscar mais, bênção demais. E sobre a plantação de igreja, que você ia falar que ia dar um toque depois? Sim, sim. Quando eu estava ainda com o americano aqui, então eu tinha um pouco mais de tempo, né? Quer dizer, a gente era 2 pastores para um grupinho pequeno, então aí sobrava um pouco de tempo, e aí surgiu a possibilidade de um outro projeto aí, e desde o primeiro culto, então eu preguei ele já no primeiro culto, no bar de Benfica, e aí uma igreja batista, uma experiência que a gente não tinha no Brasil, né? Uma igreja batista ceder um mobiliário local para a gente, né? A igreja estava fechando, e fechou, a igreja batista fechou, e nós então herdamos esse mobiliário deles. Mas começando do zero. É claro que as outras igrejas da nossa denominação aqui, da Igreja Cristã Presbiteriana de Portugal, apoiou o trabalho no início, né? Os outros de Lisboa, na região de Lisboa, frequentou também o trabalho no início. Então, houve essa cooperação. Então, aí o trabalho começa a crescer e o americano vai embora. Certo. Aí, lá cresceu mais do que aqui, em Campo de Ourique, né? Onde nós estávamos revitalizando. Então, aí surgiu a necessidade de nós passarmos o trabalho de lá, porque o nosso compromisso era com o trabalho de revitalização, desde o início. E aí, o reverendo Alain assume o trabalho lá em Benfica, né? Igreja da Luz. A igreja já foi até organizada, está maior do que a de cá, né? Que ela cresceu muito mais. Isso foi a região muito mais promissora, e um trabalho que começou do zero, então ela realmente cresceu muito e realmente deu esse fruto aí. E é uma igreja que começou com missionários da PMT, é bom lembrar isso. Bênção. A PMT, no início, ela pagou o aluguel lá, tá? Foi da PMT com o aluguel, então é um trabalho bem a PMT. Alguns portugueses não gostam muito de ouvir isso aí, não, mas é um trabalho bem da PMT, esse da igreja que nós ajudamos, a Igreja da Luz. Bênção, graças. O bairro de Benfica é um bairro com uma população mais
nova, né? Certo. E aqui em Campinas é uma população mais envelhecida, né? É um bairro nobre. E classe média alta. E aluguel aqui é muito caro, então as pessoas não conseguem alugar aqui com facilidade, né? Então nós não temos pessoas para agregar aqui como foi lá, né? Na verdade, também as pessoas nem moram só no bairro, né? São de várias regiões que vão agregar aquela igreja, né? E aqui nós temos uma área que é muito mais cara, né? Então tem um pouco mais de dificuldade das pessoas chegarem aqui. Certo. E falando de caro, né? Vamos falar um pouquinho de uma situação aí. Nós aqui no Brasil, com a PMT e muitas SAFs e tudo, fizemos uma campanha, né, de uma ajuda emergencial, sabendo dessa desvalorização da moeda, a valorização do euro. Como é que vocês, como missionários, estão vivendo este momento aí? É muito difícil porque o euro valorizou muito em relação ao real. Pela graça de Deus, os nossos parceiros, eles têm sido fiéis. A gente achou até que algum poderia deixar de contribuir, mas não. Tem contribuído com fidelidade. Nós louvamos muito a Deus pelos nossos parceiros. Nossos parceiros têm sido realmente parceiros mesmo, nessa hora muito crítica que nós vivemos. O nosso grande problema é exatamente a desvalorização da moeda. Porque nós tivemos uma queda entre 35% a 40% daquilo que nós recebíamos. Porque recebemos o mesmo tanto, que os parceiros continuam fiéis e mandando o mesmo tanto. Eu sei das dificuldades que eles têm tido aí, mas Deus tem nos abençoado através desses irmãos. Mas quando nós vamos fazer a conversão, o dinheiro que cai na conta aqui é muito menos. E eles não falam isso, mas aqui tem uma pequena inflação também, em euro. Olha só, inflação em euro é mais complicado ainda, né? Então a conta do supermercado, ela aumentou um pouquinho. A gente está percebendo que ela aumentou um pouquinho. Quer dizer, então nós estamos, mesmo com o cinto apertado, não por causa dos nossos parceiros, nem por causa da PMT, que também tem mantido toda a sua fidelidade nesse sentido de apoio, mas por causa dessa situação conjuntural que vive aí o mundo inteiro, e o Brasil, inclusive, nela também, com esta desvalorização do real, porque nós estamos aqui com o cinto apertado por causa disso aí, né? Então, é muito mais difícil hoje por causa de que a moeda, o real, está muito desvalorizado. Só para ilustrar um pouquinho melhor, por exemplo, uma igreja que mandava para vocês R$1.000, vocês trocavam por um X. Hoje, esses R$1.000 equivaleria a R$600, porque na desvalorização... Exatamente, a ideia é essa. 40%, só para que vocês que estão nos ouvindo, vocês saibam o que os nossos missionários, e com o preço ainda mais elevado dos produtos e tudo. Então, vocês estão vendo, participando, nós já só temos 5 minutinhos mais da nossa live, já está acabando, queremos ouvir mais, conhecer mais de vocês, mas para que vocês vejam e continuem sendo parceiros fiéis. Aqui o meu cunhado Anísio está aqui, a Luma está direto, muita gente comentando, mandando um abraço para vocês são muito queridos. E se você quiser conhecer mais sobre esses missionários também, depois você pode entrar em contato com eles. Ele tem agora o Instagram também, tem o WhatsApp, tem no próprio site da ABMT, vocês podem procurar lá os nossos missionários, tem dados deles, vocês podem entrar em contato, vai ser muito bom para que continuem, né? Olha que bênção, né? Uma igreja plantada, outra igreja revitalizada, lá no outro bairro onde tem mais dificuldade de acesso às pessoas, já passaram pelo Timor, ministério muito abençoado. E, pastor Leilane, uma palavra aí para aqueles que estão com o coração missionário, querendo seguir a caminhada missionária, o que vocês falariam, que mensagem vocês deixariam com eles? Sim, rapidamente, o que eu poderia dizer, baseado nessa experiência aqui, a Leilane está até mencionando, nós somos já jurássicos na PMT, né? São 17 anos, então, já estão mais antigos aí.
Mas o que a gente tem visto é o seguinte, é muito importante para aquele que se sente vocacionado e se sente chamado por como missionário, que é algo que o próprio Espírito de Deus que encaminha, a gente entende claramente isso, é não descuidar da parte de preparo. Eu tenho visto muitos missionários, gente chega no campo como missionários, sem o preparo adequado. E quando eu falo preparo, não estou falando só daquela questão transcultural, antropológica, não. A questão teológica e doutrinária, isso é muito importante. Eu tenho visto muito missionário chegar no campo, às vezes nem foi crente direito, né? Não foi membro direito de igreja e já é missionário. Mas chega no campo missionário, ele é missionário. Ninguém quer saber se ele não tem um preparo adequado ou se não tem uma boa formação. Ele não quer saber disso. Ele aqui é missionário. Então, especialmente nós que somos da APMT, presbiterianos, e então essa ideia de preparação doutrinária, teológica é muito importante. O missionário tem que ter uma base mesmo. Ele não pode ser um indivíduo que venha cheio de dúvidas para o campo nesta área doutrinal teológica. E a experiência, né, pastor, que você mesmo passou esse tempo de experiência de pastoreio, de ministério aqui no Brasil. Isso é muito importante, porque se a pessoa não cuidar dessa parte, ele chega aqui, ele fica perdidaço. Além do choque cultural, da diferença, é uma porção de coisas que vem agregado, né? Então, ele tem que ter uma boa estrutura. E então é muito importante que ele se prepare nesse aspecto para que ele possa contribuir bem ao Senhor aqui na linha de frente. Joia. E uma palavra para os pastores da igreja também, que estão os líderes da igreja que estão nos assistindo. É muito importante, aí eu quero falar com pastores e com presbíteros. O seguinte, o pastor é elemento essencial nisso aí. Se o pastor tem uma visão de missionário, de apoio missionário, a igreja vai junto com ele. E quando a igreja também tem presbíteros, eu tenho parceiros que desde 2003, e às vezes a igreja trocou de pastor nesse período. Mas porque tinha presbítero lá, que está lá até hoje, que é o apoio, o suporte. E com o presbítero também envolvido, né, nós podemos perceber que o apoio que a gente tem é muito mais permanente. Então, é importante que pastores estejam envolvidos e os presbíteros também. Eles não estão fora dessa questão. Se houver apoio também dos presbíteros, a igreja ela tem muito mais condição de dar esse suporte que a gente precisa aqui. Bênção demais. E uma palavra para as mulheres da SAF, as mulheres que estão aqui nas igrejas também envolvidas aí na obra missionária, Leiliane? Que elas continuem envolvidas como elas são, né? A SAF, a gente sabe que a SAF é uma grande ajudadora em todos os momentos, né? As reuniões de oração, as feirinhas para arrecadar fundo para os missionários, a gente sabe disso, nós louvamos muito a Deus pela vida das mulheres da Igreja Presbiteriana, e que elas continuem sábias, né, e firmes no trabalho, e continuem a orar pelos missionários, que nós precisamos muito das orações, também de todo o apoio que elas já têm prestado, né, e que Deus esteja abençoando cada vez mais a vida dessas irmãs, tanto aí na igreja local, quanto na igreja que elas colaboram pelo mundo afora. Amém. Muito obrigada. Foi muito bom conversar com vocês, entender um pouquinho mais essa caminhada de vocês, como Deus foi abrindo portas, fechando, redirecionando o ministério de vocês. Muito obrigada por esse bate-papo bem gostoso desta tarde. Muito obrigada, pastor Celso. Muito obrigada, Leiliane, pelo tempo de vocês. Que Deus continue abençoando e levante mais parceiros para cobrir essa outra parte de 60%, de 40%, Amém, 35% a 40%, que está faltando. Amém. A gente sabe como é que é, né? Estar em outro país não é fácil, né? Tem todas as suas implicações. Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Abraço nos meninos também. Tá bom. Obrigado a todos que estiveram conosco nesse momento, tá? E obrigado também aí a PMT por essa oportunidade que dá para a gente falar um pouco do trabalho nosso e da nossa vida também, tá bom? Que Deus abençoe vocês também.
Amém. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.